ligar aqui agora. Bom, então hoje nós teremos a exposição da nossa irmã Thelma, desejando que Jesus lhe inspire agora e sempre. Amém. Boa noite a todos. Hoje eu vou trazer um tema para a gente refletir, né? Somos de Deus. Do livro Linha de Luz, do Espírito Emmanuel, né? Escrito pelo Chico Xavier. A lição de número 84. Aí eu vou ler a lição primeiro para a gente se situar, né? Depois nós vamos comentar. Então, lição de número 84, somos de Deus. Nós somos de Deus. João, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidades para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a nossa mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, esse é o texto. Agora a gente vai começar a análise desse texto para a gente entender o que Emmanuel quis dizer, né? Segundo a nossa competência, né? Analisando então o primeiro e o segundo parágrafo, os dois primeiros parágrafos, né? Nós vemos a nossa dificuldade em enxergarmos e vivermos nossa origem divina, prendendo-nos aos círculos menos elevados da vida, de consciência, tornando muito difícil nos desvencilharmos do nosso campo material, em detrimento do espiritual, esquecendo que aqui nos encontramos para desenvolvermos em nós as virtudes do espírito, através do aprendizado e vivência das leis divinas. Então aqui a gente chega, né, com costumes que nós herdamos de várias reencarnações, muitas reencarnações, onde nós éramos bárbaros, onde nós éramos e ainda somos muito materialistas, e muito do que a gente vive, a gente achava certo. Hoje em dia que a gente começa a despertar para o verdadeiro sentido da nossa reencarnação, tá? Mas a gente ficou muito tempo preso às ideias antigas. Os obstáculos que encontramos para a vivência das leis divinas em nós são o orgulho, a vaidade, a inveja, a presunção, a revolta, a ansiedade, etc.
Então, todos esses eu digo assim que é males a serem vencidos por nós, né? O orgulho, a vaidade, tudo isso daqui, até pouco tempo, era considerado normal e era considerado uma qualidade da pessoa. Hoje em dia, o nosso pensamento já está mudando. Não é qualidade. Isso daí é um defeito nosso que nós temos que vencer. Certo? Imperfeições estas que deveríamos combater e que acalentamos dentro de nós ainda pela falta de consciência do mal que nos causam. Quando eu repito, que aqui viemos pela bênção da reencarnação para nos libertarmos dessas imperfeições e atingirmos cada dia mais a nossa ascensão espiritual. Então, essas imperfeições nossas, que são pertencentes ao nosso espírito, nós temos que vencê-las, tá? E como eu disse, até pouco tempo atrás, isso daí era considerado qualidade. Nossa, a pessoa é orgulhosa, nossa, é uma pessoa orgulhosa, boa, Era um atributo ao invés de ser uma imperfeição. E agora sim a gente já vê que são imperfeições que nós temos que vencer, se a gente quiser subir um degrauzinho na nossa evolução espiritual. Sem darmos conta, ainda preferimos o que é ruim para nós, Isso é um contrassenso, pois plantamos espinhos em nossos caminhos e, logicamente, mais para frente colheremos os espinhos em nós mesmos do que plantamos. Tenho para mim, isso aqui é a opinião minha agora, tenho para mim que o orgulho é a pior das imperfeições que temos e o que mais nos leva à derrocada moral. É a maior chaga que temos na alma a ser tratada, é o orgulho, porque ele nos leva a várias situações que só vai nos prejudicar e prejudicar quem convive conosco. O orgulho é o terrível adversário da humildade, e Jesus nos disse que o reino dos céus é dos pobres de espírito, ou seja, dos humildes. Como pobre de espíritos, Jesus quis dizer humilde. Por sua vez, o egoísmo trabalha contra o grande mandamento: amai vosso próximo como a vós mesmos, trabalhando assim contra a lei de amor e caridade. Mas como sabemos que a sabedoria divina trabalha sempre a nosso favor, ela vai semeando oportunidades em nossas vidas, geralmente através dos sofrimentos, para que nos voltemos ao nosso verdadeiro intuito reencarnatório. Então, os sofrimentos que nos chegam são a ajuda que Deus nos dá para que a gente possa enxergar onde nós precisamos melhorar. O que nos faz sofrer, ali está onde o que a gente tem que enxergar, onde a gente tem que enxergar, que tem que melhorar. Às vezes a gente demora um pouco, sofre, fala, ai meu Deus, eu não estou conseguindo ver. Mas uma hora você cai em si e vê, fala, não, eu estou sofrendo isso, por causa disso, eu tenho que melhorar nesse sentido. Tá? Isso são os tormentos morais, tá? Tormentos físicos já é outra coisa. A vaidade, por sua vez, nos coloca como sendo maiores e melhores que os nossos irmãos de jornada, afastando-nos assim da realidade, pois sabemos que temos o mesmo valor diante do Pai que qualquer um de nossos irmãos. Então, a vaidade, que era considerada uma qualidade, nós vemos que também não é, que é uma imperfeição a ser vencida. Porque a vaidade nos coloca como acima de outra pessoa. E nós não somos. Perante o nosso Pai, nós somos todos iguais. Aquele que mora no palacete é igualzinho àquele que está largado na rua sem lar. Diante do Pai, nós somos todos iguais. Então aí a gente vê que a vaidade não vale de nada para nós. A ambição inferior nos relega a planos de consciência de fantasias, pois tudo que adquirimos aqui não nos pertence e vai ser por nós aqui deixados com a nossa partida para a verdadeira vida.
Então, quem vive preso às conquistas materiais consagra à vida uma roupa de fantasia. Por esta, não ser uma conquista permanente em nós. Então, tudo que é de material é para a gente viver enquanto a gente está encarnado. Não é uma conquista nossa. Se a gente fala, não, eu subi de vida, eu estou rico, não sei o que, fiquei rico, é uma conquista minha. Não. São as coisas que você precisa para viver aqui na Terra. Conquista sua são as conquistas morais, as conquistas do sentimento. Essas são as conquistas que vão te acompanhar pela eternidade. Certo? Essas são as verdadeiras conquistas. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Assim, presos a este sentimento, não conseguimos raciocinar com clareza para a solução dos nossos problemas, dos problemas que nos afligem. O ódio nos prende ao sentimento de vingança, de desforra, tomando conta de nossos pensamentos e gerando pensamentos análogos a eles. Pensamentos alimentados por esse ódio que faz com que não vejamos outra solução que não seja a vingança ou a desforra. Certo? Então também o ódio nos prende numa cadeia de sentimentos que nos prejudicam em primeiro lugar. Porque a gente não consegue ver a solução do problema. Quando te surge uma desavença entre família, entre amigos, seja lá com quem for, a pessoa fica brava, fica revoltada, quer dessorrar, fala, não, ele me paga, espera lá que agora ele vai ver comigo, certo? Isso daí é ruim, porque em você já está gerando um sentimento que está te destruindo a tua parte moral, a tua parte espiritual e afeta o seu físico, porque você fica doente. Se você vai alimentando esses sentimentos de revolta, de raiva, de vingança, isso vai afetando o seu físico também, tá? E a pessoa não consegue raciocinar, achar uma solução para aquele problema, para o que ofendeu ela, ou reconsiderar a situação, o pensamento dela fica girando em torno da vingança, da desforra. A ansiedade, por sua vez, fere-nos o ser, pois puxa-nos para baixo, em termos de vibração, e fazendo que percamos os nossos valores, diante de nós mesmos, enxergando-nos assim como incapazes de resolver o problema ou de dar uma situação uma direção à nossa vida. A ansiedade também atrapalha. A pessoa fica ansiosa, ela não consegue raciocinar diante de um problema, diante de alguma coisa a ser resolvida. Tá? Todos esses sentimentos nos prendem ao estreito círculo das convenções humanas, fazendo-nos ter a ideia de que pertencemos ao corpo físico. É essa a sensação que nós temos, cultivando esses sentimentos. Quando, na verdade, nós temos o corpo físico como instrumento de nossa verdadeira identidade, que é o espírito, que somos nós. Nós somos espíritos usando um corpo físico, a nós emprestado pelo Pai. Não o contrário, como dissemos, sem pensar, que nosso espírito está ligado a nós, dando assim a impressão de que o corpo físico é o dono do espírito. É o contrário. O nosso físico, o nosso corpo, é simplesmente um instrumento que nós usamos aqui como a roupa que nós estamos usando. É um instrumento de trabalho, de aperfeiçoamento do nosso espírito. Ou de nós, A gente nem pode falar nosso espírito. Nós. Porque nós somos o espírito. E o corpo físico, o instrumento. Então, tudo que é material que usamos, é empréstimo de Deus para o aperfeiçoamento, a nossa evolução, do espírito. Portanto, nós. A maior parte das pessoas passam a vida envolvidos, distraídos, enganados, cegos, na busca das coisas materiais. Mas a vida, a evolução do nosso ser, a nossa vida, passa e ela continua sempre, não para. E na hora oportuna, ou seja, quando não dá mais para adiar, nos vem, a vida nos vem cobrar o uso do tempo que nós fizemos. E assim
semeia em nossa vida oportunidades, ou seja, situações para o despertamento, para voltarmos nossos olhos para o propósito verdadeiro que nos trouxe ao palco terreno. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira voltado para a sua aquisição material, né? Eu comprar uma casa, eu quero trocar o carro, eu quero não sei o quê, tudo na parte do material. Aí chega no fizinho da vida, a pessoa fala, puxa vida, meu Deus do céu, eu já estou ficando velho, eu já estou cheio de problema de saúde e eu não fiz nada. Eu corri só atrás das coisas materiais. E se a pessoa, quando a pessoa ainda enxerga, ela se volta para si e começa a cuidar realmente da sua parte espiritual. Mas tem gente que não nem vê. Aí vem a vida e cobra, geralmente com as doenças, que a pessoa fica acamada, aí ela passa a refletir sobre o papel dela aqui na Terra, o que ela veio fazer, né? Isso acontece com todo mundo, né? É então que geralmente, quando nos encontramos na faixa de vida da maturidade, né, como eu falei, que a força dos acontecimentos da nossa jornada, que é a vida, pouco a pouco o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte nos compelem a reconsiderar nossas opiniões e valores, trazendo-nos a conscientização dos verdadeiros valores que devemos abraçar e que nos darão as asas que queremos para a nossa evolução. E também o cumprimento dos propósitos reencarnatórios firmados por nós antes de vir para o palco terrestre. Tá? Então, antes da gente vir, nós fizemos uma programação reencarnatória. É o que a gente chama, cada um tem sua missão aqui na Terra. É isso aí, é a programação. É vencer a programação reencarnatória. Pouquíssimos de nós conseguimos essa façanha. A gente faz um pouquinho só. Às vezes, justamente por esse envolvimento demasiado com as coisas da matéria. Tá? A gente fica tão envolvido com a vida daqui, né? Aqui e agora, que a gente vai deixando para lá. E a nossa programação reencarnatória vai ficando de lado. Aí chega, né, como no filme do Nosso Lar, acho que foi... Não foi do Nosso Lar, foi o outro. Agora eu não me lembro o nome do filme que eu assisti. Que o rapaz fez a programação reencarnatória, aí veio para cá, fez tudo trocado. Tudo errado. Aí voltou para lá, chorou, ai meu Deus, eu não consegui enxergar, fiz tudo trocado, fiz tudo errado. A gente faz muito isso. Quando a gente consegue cumprir um pouquinho, ainda já está bom. Então, nesse momento de despertamento, é que geralmente conseguimos enxergar e sentir que somos de Deus. Né? Nossa vida pode ser comparada às estações do ano. É uma analogia que nós vamos fazer aqui, né? A primavera é o desabrochar, é a fase da infância e da juventude, fase de conhecimentos, descobrimentos e sonhos, projetos para a vida. O verão é a fase de colocar em prática os sonhos da juventude, que é a parte que a pessoa é adulta, né? Fase que ficamos envolvidos, focados em nossos projetos de ordem material. É a fase da realização, a fase quente da vida, é o verão. É nessa fase que a gente se enrola com o envolvimento com a materialidade. Né? Aí vem o outono, onde nós já começamos a desacelerar. É quando a gente vai entrando na terceira idade. É assim. Pois já conseguimos a estabilidade material, geralmente, né? E a concretização dos sonhos da juventude. É a fase onde já começamos a nos recolher e voltarmos para nós mesmos, para os anseios do nosso ser verdadeiro, para o nosso propósito espiritual. É a nossa maturidade, né? O inverno é a nossa velhice, onde realmente nos recolhemos e enxergamos que o tempo que temos aqui está acabando. Nossa reencarnação se encaminha para a fase final e que o tempo que nos resta deve ser aproveitado com o que realmente vamos levar conosco para a nossa próxima morada que está chegando. Tá? Então, geralmente, na velhice, a pessoa para e pensa: será que tudo que eu fiz valeu a pena?
Será que eu fui no caminho certo? Será que dá tempo ainda de eu fazer alguma coisa em meu benefício? Em benefício da programação que eu fiz aqui antes de vir? Né? Geralmente é nessa época, é a época da conscientização. Com essa visão, muitas vezes acompanhada por enfermidades, né? E a visão de que a morte do corpo está próxima, nossos valores mudam substancialmente e nossa consciência se volta para as zonas mais altas da vida. Como disse Kardec, nascer, viver e renascer e progredir sempre, tal é a lei. Com isso, vemos que Deus nos fornece várias reencarnações, né? Ainda bem. E que se não conseguimos nessa cumprir nossos propósitos, podemos retomá-los em outra reencarnação. Assim, até atingirmos a nossa perfeição. Ainda bem que Deus nos dá várias chances, né? Várias reencarnações. Só que a gente não pode ficar muito folgado, porque nós não sabemos a fila da reencarnação, como é que está do lado de lá, né? Às vezes a gente pensa, eu não consegui fazer isso aqui, tal. A hora que eu chegar lá, eu volto, eu reencarno, eu faço. Eu reprogramo e faço isso daqui de novo. Mas às vezes não tem o espaço ali, você tem que esperar um tempão. Ou às vezes o preparo para que você consiga realmente vencer aquilo tem que ser maior, um tempo maior. Aí você vai ficar preso um tempão, às vezes lá, se reprogramando para voltar e vai demorar um certo tempo. Tá? Só que com isso também a gente não precisa se preocupar, porque a vida do espírito é eterna. Então, voltando ao primeiro parágrafo agora do texto, Emmanuel nos diz: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Esses laços são o egoísmo, né? A vaidade, a ambição, a revolta, a ansiedade, como nós vimos agora há pouco, né? Todos esses conflitos do sentimento que nós cultivamos como certos e necessários durante várias reencarnações. Já fomos bárbaros, né? Já cometemos muitas atrocidades e achávamos que tínhamos como certo o que hoje combatemos em nós para a nossa melhoria. Quando retornamos ao plano espiritual, não nos é permitido a visão das nossas outras vidas que tivemos, somente algumas, as mais leves, né? E que temos condições de superar. E esse impedimento da visão das outras vidas é para que não nos atrapalhe os planos para a próxima reencarnação. Então, às vezes a gente pensa, eu vou ver lá, né? Por que eu sofri tanto nessa vida? O que foi que ocasionou? De qual vida que eu estou pagando? Não é tudo que a gente vai poder ver. Porque essa visão das outras vidas, que nós já tivemos muita, pode atrapalhar a programação da próxima reencarnação. Então, só nos é permitido ver o que for necessário para o nosso momento ali de programação reencarnatória. Além disso, por curiosidade, ninguém vai ver. Tá? Espiritualidade não deixa. Pois se tivéssemos a visão das barbáries, das atrocidades que cometemos, certamente iríamos querer repará-las, mas ainda não temos condições para essas reparações. Né? Então, o motivo maior é esse. Para o fechamento das nossas reflexões, voltamos ao título do nosso estudo, Somos de Deus. Aí, já nos cabe um questionamento. Nós temos realmente a consciência que somos de Deus? Será que a gente tem mesmo a consciência que nós somos de Deus realmente? Então nós somos criados pela vontade divina e somos sustentados pelo amor do Pai, nosso Criador, que é Deus. Somos centelha divina, carregamos um pedaço do Pai, mas vivemos esquecidos desta paternidade. O Pai é eterno e nós somos imortais. É isso que quer dizer o que na Bíblia está escrito, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, no livro da Gênesis. No livro de João está escrito que Deus é amor. Portanto, se somos imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade incondicional de amar. E também para alcançar a excelsitude do amor.
Daí pensamos que se fomos criados pelo amor, com capacidade de amar, devemos pensar que nosso irmão tem a mesma condição. E essa conclusão nos aproxima de nosso irmão como nosso igual, que é como Deus nos vê. Isso gera a destruição de todos os sentimentos citados nesse texto, né? De Emmanuel, né? Esse texto que nós acabamos de ler. Que devemos combater em nós o orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, revolta, ansiedade, etc. Né? Essa conscientização não é somente em relação às outras pessoas, como também em relação a toda a criação do Pai. Não é somente em relação às pessoas que nós devemos combater esses sentimentos, né? Podemos entender essa consideração a toda a natureza, tudo que nos rodeia, que nos rodeia, né? E que devemos ver que somos parte dela. Então, os animais, as plantas, a natureza em geral, receberam e recebem toda a atenção do Pai, como nós. A mesma atenção que o Pai dispensa para nós, Ele dispensa para toda a criação dele, desde o mais pequenino inseto até os astros do céu. Aí nós pensamos, né? Nós somos donos da Terra? Nós não somos donos da Terra. O ser humano acha que é dono da Terra, que ele pode fazer o que ele quiser com a Terra, e não é assim. Nós geralmente, né, pensamos assim e agimos como donos da Terra, né? Mas nós somos mais um ser criado por Deus, como os outros, vivendo e usufruindo desse reino aqui que é a Terra. Tá? Nós temos que ter essa consciência que nós somos mais um aqui. Nós não somos o dono daqui. Tá? Aí a gente pensa, né? Eu comprei terreno, eu comprei não sei o que, não comprou nada. Você vai deixar tudo isso daqui aqui? Está só emprestado. Está só emprestado, gente. Não temos nada. Devemos todo o nosso respeito a toda a natureza que nos rodeia, pois como nós, são criações do Pai, cuidados pelo seu infinito amor. Cada ser que compõe a natureza que o Pai criou tem seu papel e seu trabalho aqui na Terra, e todos, como nós, estão situados aqui para a evolução, tanto própria como coletiva, e consequentemente do planeta também. Então não são só os humanos que têm aqui responsáveis pela evolução da Terra. Todo mundo vem com uma missão, todo ser vem com uma missão. Seja os animais, cada um com a sua partezinha a fazer, a colaborar para o bem geral, né? E para a evolução própria da coletividade e do planeta. Todos igualmente sob os cuidados do nosso Pai Criador. O ser humano, por ser o mais evoluído da rede de criação terrena, tem que ser o guardião da criação divina e não o destruidor. O nosso papel é ser co-criador e guardião da natureza que Deus nos confiou. Porque nós somos o ser, na escala aqui da Terra, o mais evoluído. Então nós não podemos destruir o que o Pai deixou na nossa mão para nós cuidarmos. Né? Quando o homem conseguir realizar essa missão de guardião da criação, né, ele alcançará o mais alto grau de humanidade, passando a se sentir realmente como pertencente ao todo maior, que é a expressão de Deus. E é nesse ponto que entendemos realmente que somos co-criadores da obra do Pai. Devemos respeitar e amar toda a forma de vida que nos rodeia e, como seres mais evoluídos da escala, cuidar de toda a criação de Deus, ou seja, tudo que pertence à natureza que nos rodeia. Quando realmente nós conseguirmos amar a natureza, os animais, ainda mais amaremos os nossos irmãos. Estamos aprendendo a amar ainda, né?
Nosso amor ainda não é abrangente, mas temos que ter a consciência que estamos aqui para amar cada dia e cada vez mais, até atingirmos o amor-perfeição, ou seja, o amor incondicional. Jesus veio nos mostrar este amor através de seus ensinamentos e atitudes. Jesus veio nos trazer o caminho, nos mostrar. Ninguém nunca ficou sabendo da história, a não ser que fosse para dar algum exemplo de ensinamento, que Jesus matou um animal, destruiu alguma coisa em vão, como a gente faz. Certo? Ele veio nos mostrar, ele nos mostrou a lição em prática. Falou e praticou. Deus cria sem cessar e nós somos os herdeiros dessa criação. Isso nos maravilha, né? Nossa, nós somos herdeiros da criação de Deus. E ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Com a proteção e cuidado do que herdamos. Aí pensamos nas guerras desde os mais remotos tempos, né? Em que o homem briga, mata seus semelhantes, destrói a natureza que o acolhe simplesmente por um pedaço de terra, para se apropriar de uma lasquinha de terra, quando Deus nos dá o universo como herdeiros. Que insensatez da humanidade, né? As guerras, como a gente está vendo aí, por posse de terra. Que bestialidade, brigando por uma coisinha ínfima, quando a gente tem um universo todo. Nós somos herdeiros desse universo. É uma bestialidade de quem ainda não entendeu o que é o amor, principalmente o amor de Deus para conosco. Então, o convite dessa reflexão, somos de Deus, criado por amor do Pai e feitos para amar tudo que o Pai criou. Deus é amor e somos todos filhos do amor. Certo? Esse era o meu recado. Alguém quer fazer alguma observação? Quer, Fernando, falar alguma coisa? Essa parte da cocriação, né? Já citei aqui algumas vezes em exposições, que quando nós estamos lá no plano espiritual, nós somos trabalhadores de Deus, né? Nós co-criamos. Até mesmo muitos espíritos são criadores de animais, plantas. Sim. Né? Quando nós estamos encarnados, nós vamos fazer móveis, nós vamos fazer casa, vamos fazer... Nós vamos transformar a natureza para o bem comum. Exatamente. Não destruí-la. Exatamente. Então, entendendo isso, que nós somos co-criadores de Deus, nós temos que trabalhar melhor essa parte de cuidar do nosso meio ambiente. Né? Sim, com certeza. Dos animais, do meio ambiente, né? Quem mata animal, como antigamente era uma festa, era um hobby, caça. Gente, coitadinho dos bichos, matar e largar lá no meio do mato. O marfim, por exemplo, dos elefantes. Olha que pecado. Só tira o marfim e matar o bicho, coitadinho, por causa de um pedaço de marfim. Tudo isso por... né? Eu fui um desses. Então, a gente fez muita barbaridade. Se a gente se martiriza pelo que a gente fez de errado, quando a gente começa a tomar consciência aqui, já... Imagina se a gente tivesse a visão das outras vidas pretéritas nossas. Imagina o nosso sofrimento, como seria. Né? Por isso não adianta, não vai cair ilusão que você vai, eu vou ver se eu fui rei na outra vida lá atrás. Não vai ver, não. Passado é passado, né? Passado deixa que ele só aparece quando ele precisa, quando ele é necessário. É como a gente tem que fazer aqui, quando a gente não deve ficar preso ao passado. Aqui, da nossa vida agora mesmo. Porque o passado só nos serve como exemplo, tá? Para ver o que nós erramos lá atrás, a gente não erra mais. Ele serve de parâmetro o passado. Não para você ficar apegado no passado, se martirizando ou martirizando outras pessoas por causa do passado. Os irmãos que sempre vinham me visitar, sempre falavam, eu cobrava no passado.
Irmãos, passado é passado. Passado é passado. E agora? Ele só nos serve como parâmetro. E agora? Não adianta ficar se martirizando por uma coisa que você fez no passado que você errou. Você já fez, já está feito. Não adianta se martirizar. Serve de parâmetro para você não fazer novamente. Tá? E também não ficar martirizando outras pessoas. Às vezes na família a gente vê muito. O fulano errou lá, levou uma vida torta, não sei o quê, sofri, que era uma doida com essa pessoa, não sei o que, tal. Gente, já passou. Cada um vai sofrer as consequências do seu ato. Todos nós. Ninguém escapa, isso aí é da lei divina. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós não temos que nos ocupar em julgar o nosso irmão, seja lá que seja nosso filho, nosso marido, nossa esposa, companheiro, tio, pai, mãe. Certo? Então agora, gente, eu vou ler um poema. Alguém quer fazer mais alguma observação? Eu vou ler um poema que o Eurípides Barçanufo fez quando ele era vivo ainda, que ele estava encarnado ainda. O poema chama-se Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus. Ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Que assim seja. Linda, né? Aí eu fiquei pensando assim, uma coisa que eu não sabia, eu não sei se alguém há de saber, e eu acho que a maioria não sabe. O que é estro do vate? Eu fiquei pensando, mas o que é esse estro do vate? Eu fui procurando, né? Lógico. Né?
Então, o êxodo do Vati é uma fase fértil da inspiração de um poeta ou de um vidente. Então, é a inspiração máxima de um poeta. Isso é êxodo do Vati. Eu fiquei curiosa, falei, puxa vida, eu não sei o que é esse negócio. Deixa eu ver, para falar para a turma. Dá para a gente entender melhor, né, a poesia do Eurípides. Eu achei muito linda essa poesia. Ele era encarnado ainda quando ele fez. Lá em Araxá, em Minas, tem um centro da prima irmã dele, um centro espírita, no local que ele vivia. Tanto as árvores estão lá ainda hoje, até hoje. Tá nada. Fazia muitas curas, muito preso também. Sim. Ele é uma pessoa, né? Ele foi uma pessoa muito atuante, né, no espiritismo. E até hoje em dia, meu Deus do céu, leia os livros dele, né? Veja a obra dele. Cada dia buscar ir a cavalo, porque a esposa estava falecendo, e a criança estava atravessada. Aí, quando chegando na cadeira de cavalo, eu disse, acabei de chegar aqui agora. Já estive lá, está a mãe bem e a criança já nasceu. Tudo bem. Aí foram lá, o marido, estava tudo aqui. Beleza? O livro. Então, gente, é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem os ensinamentos, a conscientização, né, que todos nós precisamos, tá? Eu costumo dizer que quando a gente escolhe uma palestra, o tema é para tocar primeiro o coração de quem faz, tá? Então, primeiramente a mim, eu dirigi toda essa palavra, esse estudo que eu fiz, primeiramente para mim. Eu aprendi, né? E vim passar o meu aprendizado para vocês, é isso que eu faço. Não sou palestrante para mim, passar o que eu entendi da lição que eu li, tá? Então vamos agradecer ao nosso Pai de amor e misericórdia por todas as bênçãos que Ele nos trouxe, que Ele nos rodeia, esse planeta maravilhoso que nos acolhe, toda essa criação abençoada que está à nossa volta, nos ajudando na nossa evolução espiritual. E temos que ter a consciência que temos que ajudar também os nossos irmãozinhos inferiores, os animais, as plantas, todos eles também vieram com o mesmo intuito que nós, o da evolução espiritual. Que nós sejamos capazes de amar tanto que esse amor abranja o maior número de pessoas e de seres do nosso planeta, levando luz, levando paz aos corações, harmonia para dentro de todos os lares. Que os nossos pensamentos do bem e do amor que estão conosco agora, nesse momento, que estão partindo dos nossos corações, como os raios de luz infinita, possa atingir aqueles mais necessitados, os doentes do corpo e da mente, os doentes do espírito, possa atingir aqueles que mais necessitam, os que moram nas ruas, os que não têm abrigo, os que não têm família, aqueles que estão encarcerados, que sofrem os males que fizeram, os seus desajustes, e que nós temos também que igualmente perdoar. Que Jesus, o nosso Mestre, nos cubra com o seu manto de luz e de paz, para que sejamos dignos dessa bênção, dessa reencarnação que estamos nesse momento, que possamos fazer o melhor de nós, onde estivermos, em nome do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Pai. Gratidão. Graças a Deus.